Você tem dúvida que quem tem varizes pode fazer atividade física? Será? Será que isso é mito ou é verdade? Me acompanha. A corrida, ela é amiga ou inimiga das varizes, da doença venosa? Aqui é o quadro, o movimento que circula. Eu sou a doutora Aline Vilela, cirurgiã vascular, e eu vou te contar isso. Por acaso você já corre ou tem vontade de começar a correr, mas fica preocupado porque já ouviu falar que corrida dá varizes? Calma, fica tranquilo. Eu vou te contar o que é mito e o que é verdade em relação a esse esporte. A corrida é uma atividade física aeróbia de médio a alto impacto, que ela pode ser realizada ao ar livre, na esteira. Ela também é democrática, mas para iniciar é importante que tenha alguns cuidados. Primeiro eu vou te contar os benefícios para a sua parte circulatória. Ela melhora a corrida, ela desenvolve a bomba da panturrilha, ela fortalece a panturrilha e ajuda também ao desenvolvimento e estímulo daqueles micromúsculos que eu sempre gosto de falar, que estão lá no pé, que eles iniciam o retorno venoso, que é o que nós chamamos de bombas impulso aspirativas. A corrida, ela estimula isso à medida que ela estimula a marcha. Ela melhora também a circulação linfática, a drenagem linfática, melhora a parte cardiorrespiratória e também a resistência vascular, além dos outros benefícios, como controle de peso, o humor também e outros pontos que agora não é o foco do nosso encontro de hoje. Tudo bem, mas me responda a pergunta de $1 milhão. Todo mundo pode correr? A corrida ela é democrática, igual a caminhada? Pessoas que têm varizes podem correr? Como é que funciona isso? Eu vou te falar, depende. Aquele mito de você tem algum grau de doença venosa, você tem algum grau de varizes, tem que ficar parada, não pode correr? Não, isso é mito. O corpo foi feito para estar em movimento, mas nem todo mundo está apto naquele momento para começar a correr. A gente não começa a correr logo de cara. É importante para treinar, organizar o seu corpo para isso. Por exemplo, pessoas que nunca correram na vida, que são sedentárias, não praticam nenhum tipo de atividade física ou nunca praticaram, que estão acima do peso, que têm algum grau de obesidade, que têm algum grau de doença articular, de dor no joelho, algum grau de artrose e tem algum grau de doença venosa que normalmente se expressa ao mundo como varizes, dependendo da intensidade, do grau dela, graus mais avançados, nós precisamos organizar esses pacientes, essas pessoas. Elas têm que ser preparadas para começar a correr. Normalmente, nesses casos, a gente orienta uma caminhada assistida, começa a fortalecer o músculo, fazer um fortalecimento muscular, e muitas vezes a gente utiliza até atividades na água para preparar essa pessoa para ela conseguir correr. Mas, obviamente, cada um numa intensidade, e às vezes o suficiente para aquela pessoa pode ser um trote, mas é extremamente importante que, se você tem alguma condição médica, isso seja avaliado, essa liberação seja dada pelo seu médico, e até mesmo pessoas que são sedentárias, que têm algumas comorbidades, como hipertensão, diabetes e outras coisas, que nunca praticaram e agora querem começar a praticar a corrida. É extremamente importante a avaliação pelo seu médico, pelo seu cardiologista, pelo seu clínico e muitas vezes também pelo seu vascular, se já tem alguma questão venosa. E alguns ajustes são feitos. Eu falei já de tudo como a gente vai preparando esse paciente, vai preparando o corpo dele, mas também tem algumas outras coisas que nós podemos fazer a fim de deixar essa pessoa apta para correr. Por exemplo, o uso da meia elástica esportiva, ela é muito útil para melhorar o retorno venoso, melhora os sintomas também, que quem tem uma doença venosa mais avançada, sensação de peso, desconforto, dor,
A meia elástica esportiva pode ser uma boa estratégia, mas também orientada pelo seu médico. Outra coisa extremamente importante é prestar atenção no calçado. Você ter um calçado adequado, que receba impacto, que para não sobrecarregar a sua articulação. Então, sim, a maioria das pessoas podem correr, mas de forma adaptada. Mas nem todo mundo. Pessoas que têm alguma restrição importante na mobilidade, não é uma atividade física adequada porque não vai conseguir. E se forçar, tem maior risco de lesão, de arrumar dor de cabeça, como eu chamo, do que ter benefício. Então, tem que ser bem orientado. Tudo começa na orientação. E uma coisa interessante, que é uma pergunta que eu sempre recebo, é: Aline, corrida dá varizes? Eu não, cara, não dá. Não dá. Aqueles maratonistas, você vê a perna dele cheia de veia. É diferente. Esses corredores, esses atletas, eles têm um percentual de gordura muito baixo. Algumas dessas veias podem ser insuficientes e podem ser varizes, sim, mas na maioria dos casos, o que nós vemos, o que as pessoas veem, são as veias saudáveis que estão visíveis, porque você tem um pouco panículo adiposo, então elas ficam mais desenhadas pela pele. Alguns cuidados importantes. Quando indicado, usa meia esportiva, meia de compressão. Ela vai te ajudar, como eu falei agora, na prática dessa atividade. Invista em um bom calçado, porque o calçado é extremamente importante. Ele ajuda a diminuir lesões. E mais importante de tudo, observe os seus sintomas. Presença de dor, não é normal ficar com dor. A dor é um mecanismo do seu organismo para dizer que tem alguma coisa acontecendo que precisa da sua atenção, que requer a sua atenção. Então, no caso de alguma dor ou algum outro sintoma, procure o médico e que a corrida, que é esse esporte, essa atividade física maravilhosa, que a corrida seja seu aliado, seja seu amigo e venha para te trazer coisas boas e não lesões se praticada de uma forma que não é bem orientada. Então, vamos correr, vamos colocar essas pernas em movimento e trazer mais alegria para a nossa vida. Acompanha o próximo vídeo. Vai ter um esporte muito interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo!